Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, continuando aqui com as nossas entrevistas especiais com pessoas aí que estão em diversos países aí. E nesse momento eu estou com o Gabriel Montalvão de Freitas. Ele está conversando conosco diretamente da China. Olha só, vamos conseguir aí trazer informações preciosas para quem está nos acompanhando. Desse que é o nosso maior importador, né? Importador de commodities, e ele trabalha com a proteína animal. Seja bem-vindo, Gabriel. Conta então um pouquinho para a gente um pouco sobre o seu trabalho, sobre você. Muito boa noite, muito bom dia, dependendo da localização. Obrigado pelo convite. É um grande prazer poder contribuir, compartilhar informações, principalmente nesse momento que a gente está no mundo, que as informações são muito preciosas. Então, eu sou Gabriel, né? Eu estou na China aqui desde 2015. Eu me formei em comércio exterior em Mandarim, em Pequim. E hoje eu trabalho para a Ramax, que é uma multinacional do ramo de proteína animal. A gente tem escritório em 5 países, trabalhamos para mais de 25 destinos e eu fico especificamente focado no relacionamento e vendas aqui na Ásia. Então eu trabalho China, trabalho Hong Kong, trabalho Vietnã e também trabalho Taiwan, seja proteína de boi, seja proteína de porco, seja proteína de frango. Vamos começar. A gente vai se estender nessa entrevista, a gente vai tentar aproveitar o máximo de informação possível do Gabriel, mas acho que nesse momento, acho que a informação que todo mundo mais está querendo saber é questão de importação e exportação de proteína, principalmente aqui do Brasil, aí para a China, aí para a Ásia, onde você atende. Nesse primeiro momento, como é que você vê essa demanda agora e para os próximos meses aí? Você vê que há uma normalidade, a China está realmente voltando aí a sua demanda. A gente sabe que a China tem distribuído seus estoques de carne, né, para suprir a demanda interna. Então, como é que está essa questão do abastecimento de carnes nesse momento, essa demanda aí, principalmente de carne brasileira? Então, é um choque de ideias e vertentes quando a gente fala do mercado chinês hoje. A gente tem o mercado chinês que teve praticamente 2 meses de paralisação por causa do coronavírus. Então, nós tivemos, em dezembro de 2019, o recorde de importação de proteína animal, tanto de boi, porco e frango, da história da China, onde se previa que em janeiro ia ter o recorde de consumo também na questão do Ano Novo Chinês, porque a China vem num crescimento econômico, o povo chinês vinha num crescimento de poder aquisitivo, e quando você cresce no poder aquisitivo, você naturalmente come mais proteína, e quando você tem mais dinheiro, você começa a largar um pouco o frango, um pouco o porco e outros tipos de proteína animal para focar um pouco na carne. Então, por isso que desde o ano passado, no começo de 2019, até o final de 2019, a gente viu um crescimento de importação de proteína animal muito grande, não só do Brasil. A China ela passou a autorizar inúmeras plantas em vários locais do mundo. O Brasil é muito favorável, né, porque hoje o Brasil tem de market share, por exemplo, no mercado da carne, 35%. Então, vi uma tendência muito grande. Só que em janeiro, com o coronavírus, com o lockdown do praticamente o país inteiro, você tem as pessoas não podem sair de casa, restaurantes fechados, supermercados funcionando normal, mas você tem porto sem estar funcionando, logística fechada por pelo menos 1 mês e meio, você quebra principalmente aquelas importações. A gente veio de 2019 com o preço da carne subindo muito, preço do frango subindo muito, as empresas importadoras aqui da China gastando muito dinheiro, dando muito investimento e depois não conseguiram vender esse produto. Né? Não conseguiram vender esse produto, primeiro, porque você tem o coronavírus, segundo, que você tem um Estado forte, que assim que vê a carne subindo 30% no valor, 40% no valor, eles entram em ação. Como é que o governo da China ele entra em ação para proteger o consumidor? Porque a gente está falando de um país de 1 bilhão e 400. E essas pessoas têm que ficar satisfeitas. Elas não podem ficar infelizes, reclamarem. Você tem que manter esse povo satisfeito. E o alimento é uma chave de satisfação do governo do povo chinês. Então, o governo chinês tem 2 táticas. A primeira é as estatais
tem um poder muito forte de comprar num preço muito alto, né, e vender num preço muito baixo. Afinal, o dinheiro é do governo, não precisam ter lucro. E a segunda forma é o estoque nacional, que, como você comentou, a China liberou estoque nacional, tanto de porco e carne, várias vezes nos últimos 3 meses, até esse mês liberou mais uma vez, geralmente para controlar a variação de preço, mas nós acompanhamos bem que o mercado, as exportações de proteína animal em janeiro e fevereiro caíram muito, né? Brasil, Argentina e Uruguai caíram bastante porque você tem estoque completamente lotado, porto completamente sobrecarregado, tudo parado e sem consumo. O bom é que com esse fim do lockdown inicial aí do coronavírus, a China meio que acordou nas últimas 2 semanas. Foram feitos muitos fechamentos de containers do Brasil para aqui para a China. A gente está falando vamos falar de números, um dianteiro do Brasil que estava sendo vendido no começo de março entre 4.500 a 4.700, 4.800, e agora, nessa semana, você consegue trabalhar no mínimo a 5.000, com valor chegando a 5.500. Então, você vê que teve uma variação de acordando. Às vezes, ainda tem econômico, e não tem consumo para dinheiro para essas empresas. Então, as empresas hoje estão com um problema muito grave, que é o cash flow. Você gastou muito dinheiro antes, precisa continuar gastando para importar, mas você não está conseguindo trabalhar as vendas domésticas da forma que você precisa para receber dinheiro suficiente, colocar adiantamento, pagar o contente de chegar no porto. Então, só para a gente reforçar, existem 3 fundamentos em ação. Então, o primeiro é um certo controle do preço, para não extrapolar, né, o preço internamente, para agradar inclusive o produtor final. A gente vê que os portos, esse é um temor aqui dos produtores brasileiros, de que os portos aí não estejam liberando containers para voltar para o Brasil. Eu queria saber se isso está realmente acontecendo. E o terceiro é esse ponto de que está faltando algo. Você vê que nesse momento a oferta e a demanda de proteína animal está tendo alguma desvalorização, está tendo algum gap aí entre a oferta e a demanda, que vai acabar em algum momento exigindo a compra de mais proteína animal do exterior, por exemplo? Então, em relação ao primeiro ponto, o governo está sempre controlando, né? Ele sabe que o momento de hoje vai demandar um aumento dos preços, porque nós estamos falando o Uruguai está paralisado, as plantas paralisaram até dia 13 de abril. A Argentina anunciou hoje a suspensão e paralisação de 10 plantas. Você tem a Índia, que está em lockdown. A Índia tem um papel muito importante no Oriente Médio e também no mercado cinza da China, né, quando você vende para Hong Kong. Então você tem esses fechamentos, você diminui, né, o supply internacional. Na Europa também está muito difícil, então se sabe que vai chegar o momento entre abril e o final de maio que pode ter uma diminuição na quantidade que pode ser ofertada. Então sabe que o preço pode vir a aumentar, como já aumentou agora. Só que o preço doméstico ainda está muito baixo. Então o preço que se importa hoje ainda está mais caro do que se você vai no porto e você compra. Então, como é que você resolve esse problema? O governo, ele vê, se faltar carne, libera. Se as empresas, se o estoque nacional não for suficiente, você faz o quê? Dá dinheiro para as estatais comprarem, porque o dinheiro não é delas. Ou você coloca com os subsídios, que é diminuir a importação, os importadores conseguem pagar mais caro, mas na hora de importar vão pagar menos taxas, então acaba compensando. Pelo segundo ponto, hoje os portos da China estão trabalhando 100% normal, tá? De norte a sul. Você pega os 3 principais portos da China hoje, não, os 4 principais portos, que é Tianjin, Shanghai, Qingdao e Guangzhou. Um problema que nós tivemos uma paralisação dos portos por muito tempo, né? Então você teve uma sobrecarga de contêineres chegando nos portos, inclusive teve redirecionamento de contêiner. Não tinha mais espaço em Xangai, foi para a Coreia do Sul, foi para Taipei, foi para outros lugares aí porque não tinha mais como receber contêiner em Xangai. Só que isso já foi normalizado. O problema é que
como você não tem o consumo suficiente para desovar tanta quantidade que foi importada nos últimos meses, os containers não estão sendo abertos. Então você tem um container que chega em Xangai, aí o cara revende lá para Tianjin, aí o container fica em Tianjin, aí o cara manda essa venda para um sistema de distribuição no mercado doméstico. Então até o container for aberto e os produtos retirarem, ele voltar por exemplo, voltar para o Brasil para ser carregado de novo, está demorando muito. Então você está conseguindo acompanhar hoje que no Brasil para encontrar container, Estados Unidos também, você está começando a ter uma variação no frete muito alta, né? Já estamos falando aí de frete Santos, Porto de Xangai, acima de $4.000. Em ano passado era 2.800, 2.900. Isso quando você acha o container, né? Em relação ao terceiro ponto, quando você tem um gap de consumo hoje, você tem o governo chinês, ele estima que existe um gap na carne de 60 mil toneladas hoje, do consumo nacional em relação à produção doméstica. Em relação ao frango, em relação ao porco, você já tem dois cenários diferentes. O frango, a China importa muito porque ele tem a necessidade na sua cultura de consumir cortes que, em relação à proporção do frango, é muito pequeno. Então você tem a China que gosta muito de pata e muito também da asinha. Só que se você pegar a pata, ela representa só 3% do frango. Então as plantas, né, de qualquer lugar do mundo, eles vão colocar como obrigação você trabalhar também outros cortes. No caso do Brasil, é muito bom você vender o peito do frango. Só que aqui na China, o peito do frango não tem valor. A produção nacional já praticamente atinge o valor do peito do frango. Então você tem uma importação de frango por necessidade de pegar cortes específicos. Só que como o frango é um produto muito barato, você consegue dar uma rotatividade boa. Já na questão do porco, que aí entra na questão da peste suína, hoje nós estamos há 30 dias seguidos que o preço do porco no mercado doméstico cai. E o grande motivo disso acontecer é porque houve uma recuperação da quantidade de livestock de porco dentro da China. Houve uma perda de animais, tanto de boi, frango e porco, durante o coronavírus, porque como a logística estava limitada, alimentos não chegaram suficiente para algumas fazendas e animais tiveram que ser sacrificados por falta de alimentos, mas isso já acabou no 15 de fevereiro, mais ou menos, já estava com 100% normalizado. Então, eles recuperaram muito bem a quantidade de porcos no mercado doméstico, vem caindo bastante o preço, porque eles importaram também muito, e hoje tem um controle muito grande. Eu não diria que a peste suína está 100% controlada, porque se tivesse, não teria tanta preocupação e o governo não estaria importando tanto produto ainda. Mas, em partes, ela não está mais se propagando. Eu queria que você entrasse um pouquinho nessa questão da peste suína africana, trazendo então aí os últimos levantamentos, né? Como é que está a recuperação dos plantéis, como é que está o andamento, né? A gente vê que há inclusive indícios de que há uma cura em teste. O que você pode informar para a gente de novidade com relação à peste suína africana? Então, para o governo chinês, ele acredita que a peste suína, o grande motivo da peste suína ter não só acontecido na China, como também ter tomado proporções nacionais, é que até 2018, no meio do ano passado, você tinha um trânsito muito grande de carga viva entre províncias. Então, o cara da província X mandava carga viva para uma outra província por diversos fatores, seja que ele tem uma fazenda na outra província e precisa, ou o mercado daquela província está melhor, ou alguém daquela província realmente comprou e quer que você mande a carga para lá. E o governo da China acha que esse tipo de trânsito que foi responsável pela propagação da doença. Então, hoje já é proibido você fazer o trânsito de carga viva entre províncias. Inclusive, essa semana até teve uma perseguição aqui na China de um caminhão com carga viva de porco, que o governo fez a perseguição policial, acabou que o caminhão perdeu o controle, os motoristas morreram, e os animais que sobreviveram tiveram que ser sacrificados, por causa de você não saber que tipo de doença pode ter ou não. Então, para evitar qualquer risco, qualquer carga que é encontrada em trânsito, ela é sacrificada.
Em relação à cura, da mesma forma que estão tendo estudos aí para pegar o coronavírus, ainda não tem uma cura 100%. E se tivesse, o mercado hoje de proteína animal teria um outro preço e uma outra estratégia. A gente está falando que a China vai só se recuperar das perdas de proteína animal em relação à peste suína no final desse ano. E isso nós falamos de econômico, social e também na questão científica, né? Que na questão científica você tem a cura e você tem o investimento e valorização de técnicas de última geração, né? Agritech. Você tem hoje aqui na China várias empresas europeias que estão estabelecidas aqui em território chinês que fornecem consultoria e serviços de agrotech. Então as plantas aqui chinesas já não são mais assim tão para trás em relação às ocidentais, principalmente. Você já fez um trabalho de valorização, o próprio governo ele vem batendo no pé de melhorar as condições sanitárias dessas plantas para evitar novos tipos de doença, e mesmo assim, né, a gente sabe que com todos os controles do mundo, volta e meia aparece uma doença em algum outro lugar. Só que o que precisa ser feito aqui na China, e o que eu acho que já mudou a concepção, é esse controle no sentido de trânsito de animais, que para mim é a chave de não propagar a doença e você controlar o foco, sacrificar os animais o mais rápido possível. Então você acredita que em questão de 1 ano, 2 anos, toda essa questão da peste suína africana, tomando o andamento que o governo está tendo até o momento, ele deve se estabilizar e se recuperar? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que em 1 ano o mercado vai se estabilizar nesse ponto. Só que você tem variáveis. As variáveis podem... Acontece algum problema numa fazenda, a gente não sabe se pode surgir alguma outra doença, a gente não sabe se o coronavírus vai impactar muito a questão do supply. Você também tem o chinês mudando o apetite dele, então cada vez mais os chineses querem comer carne bovina em vez de comer carne suína, pela questão do valor agregado. Então essas variáveis a gente não controla, mas em relação ao fim da peste suína e a influência negativa que ela causa no mercado chinês, principalmente no de porco, eu acredito que em 1 ano vai estar nos parâmetros que a gente tinha 2 anos atrás. E aí a gente teve um outro problema sanitário aí, que foi a gripe aviária. Como é que está com relação a esse assunto nesse momento aí? A gente teve gripe aviária em vários locais recentemente, né? Principalmente na Europa Oriental. Como Sérvia, esses países próximos ali da Sérvia. E a gripe aviária existe tipos, né? E a maioria dos tipos de gripe aviária são gripes que não têm nenhum impacto no humano e são fáceis de você conseguir controlar. E aqui na China, com o problema da peste suína, o controle está muito forte. As decisões do governo em relação a um problema estão feitas muito rápidas. E uma prova disso é que o preço do frango no mercado chinês não sofre alteração há muito tempo. Você não tem variação nem para up nem para down. O que acontece às vezes, e tipo por semana, assim, você tem essa semana aqui o preço do frango na China aumentou 1%. Aí depois cai 0,5%, aí sobe 0,8%. Você está com o preço do frango hoje no mercado chinês muito estável. Então eu não considero nenhuma notícia de gripe aviária recentemente causando algum impacto nesse mercado. Porque eu ouvi um artigo, acho que foi num dos grupos lá do Leonardo que eu vi esse artigo, falando que ao mesmo tempo que há esse risco da gripe aviária, há um incentivo do governo chinês em aumentar a produção de frangos. Isso poderia causar algum tipo de impacto, né? Porque a gripe ela passa muito rápido, então como é que você vai ter uma produção muito maior, sendo que ainda tem essa doença correndo nos animais? Você vê que realmente está tendo esse embate, tipo, como vamos produzir mais e ao mesmo tempo manter a sanidade dos animais? Estão conseguindo conciliar esses 2 pontos?
É possível, porque você tem um território muito grande e, ao mesmo tempo, um controle muito forte pelo território inteiro. Então, por mais que a China tenha uma população muito grande, um território muito grande, o governo realmente consegue controlar os problemas que acontecem. Uma prova disso é o próprio coronavírus. Você já está com o país, de certa forma, controlado, e o coronavírus é uma doença altamente contagiosa. Na gripe suína é a mesma coisa. Nesse momento, quando você começa a gerar tecnologia e agritech nas plantas, você tem uma resposta da doença muito mais rápido. Você identifica. A chave do sucesso é você identificar o problema o mais rápido possível, e os donos dessas plantas, eles terem a concepção que eu preciso também identificar e falar o problema o mais rápido possível. Eu acredito que, como a China passou por tantos problemas, tanto em animal, também no coronavírus recentemente, existe uma sensação nacional, e a gente vai para o econômico, comercial e social político, que a união de resolver o problema. Então, tem um problema, eu tenho certeza que ele vai ser avisado o mais rápido possível. Um dono de uma fazenda não vai esconder esse problema. Hoje em dia você tem o machine learning também para ajudar a você fazer a conexão do problema. Então, a partir do momento que o governo identifica um problema em um, ele consegue 90% saber todas as condições que teve esse problema. É Big Data. Então, a China está caminhando realmente conseguir ter um, porque se a gente levar em consideração quando a gripe aviária se propaga muito e quando a gripe suína se propaga muito, foi falta de um controle e falta de levar a sério o problema antes dele acontecer. Eu acredito que eles não vão cometer o mesmo erro 2 vezes. E aí eu queria saber também, né, até com relação às feiras de animais exóticos, né? Que era a feira de animais exóticos na China era uma coisa tradicional, né? Dependendo da região também, não são todas as regiões que tinham essas feiras. E depois desse problema do coronavírus, foi identificado que o vírus veio de uma dessas feiras, né, tradicionais, e foi proibido. Isso foi banido, ou seja, é uma tradição de anos que vai ser mudada, né? Como é que isso está sendo encarado pela população chinesa e como é que isso vai acabar impactando também aí na demanda por proteínas animais controladas? Então, quando a gente fala de feiras de animais selvagens, existem vários tipos, né? Quando falar o chinês come morcego, por exemplo, isso não é uma verdade, porque o morcego, existem pessoas que comem, com certeza. Eu nunca vi um restaurante oferecer. E esse tipo de produto, ele é muito caro. É uma coisa muito exótica. Não é uma coisa que você vai no mercado e você vai lá, o morcego é selvagem, é barato. Não é. O povo não come esse tipo de produto mais. Quando a gente fala sobre o chinês comer qualquer coisa, você pega uma época de guerra de 70 anos atrás. E naquela época, em época de guerra, você come qualquer coisa por necessidade. Mas hoje na China as coisas exóticas têm um valor agregado muito alto. E quem come morcego, come um animal X, é o objetivo, fazer um vídeo e postar na mídia social. Então no dia a dia você não tem ninguém comendo esse tipo de animal. Você não vai no mercado e vê morcego, você não vê esse tipo de produto em nenhum lugar. Agora, claro, você tinha feiras exóticas porque o chinês de vez em quando ele vai lá, acha divertido, compra alguma coisa, compra uma outra coisa. Aqui perto da minha casa, em Guangzhou, né, eu estou na província de Guangdong, eles comem muitos animais diferentes. E lá tem ostras que, cara, do tamanho maior que a nossa cabeça. Existem vários tipos de animais que eu nunca vi. Se é exótico ou não, nem dá para saber. Só que o governo banir o comércio e o consumo é uma tentativa de não dar margem para erros. Não acredito que isso vai impactar tão grande, no tipo, não estão mais comendo animal exótico, então vai ter um gap muito grande de proteína animal que precisa ser preenchida com porco, com frango, com peixe, com isso. Eu não acredito que nesse sentido vai ter algum impacto. Porque, por exemplo, fala muito que a China come cachorro. Mais de 95% do território da China sempre foi proibido comer cachorro. Então, quando fala chinês come cachorro, não é verdade. É só uma etnia que come cachorro numa cidade específica e eles geralmente fazem isso num festival. Coreia do Sul come mais cachorro que a China, Suíça come mais cachorro do que a China. Então, o mercado de Wuhan, que foi por muito tempo considerado como o
o lugar que teve o paciente zero, já não é mais considerado o lugar onde começou. Alguns cientistas americanos e europeus acreditam que o coronavírus já estava em circulação há muito mais tempo, talvez anos, e foi sofrendo mutação com esse tempo. A gente viu aí as notícias que o coronavírus do Brasil já sofreu uma mutação em relação da Itália, que sofreu uma relação no negócio da China. Então, está sofrendo mutação há muito tempo, e chegou uma mutação que pega no humano de forma muito severa e tem um poder de contágio muito alto. Aí a pergunta que fica no ar: os mercados exóticos sempre existiram na China. Por que o coronavírus surgiu agora? Então, eu não acredito que o mercado em si tenha relação com o começo. A gente acredita hoje que o mercado ele foi muita pessoa no mesmo local, e animais que podem ter a doença, e animais que geralmente não têm a doença na natureza. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte cenário: você tem um morcego e aqui você tem o animal B. O morcego tem a doença e está junto com o animal B. Aí o animal B pega essa doença, passa por alguma mutação, e essa mutação é suficiente para propagar para todos os humanos naquele local. Então, a gente vê hoje o mercado de Wuhan como potencializador, mas não o local que começou essa doença. Eu queria saber, né, também, como é que está a pressão do coronavírus nesse momento. A China realmente está não voltando ao normal, né? Porque voltar ao normal, acredito que vai demorar bem mais tempo aí. Mas a economia está voltando a andar, a roda está voltando a girar, as coisas estão encaminhando bem. Bem, nós temos aí, a gente saiu, né, a China, quando anunciou que tinha controlado, né, os casos do mercado doméstico e passou a só ter casos que eles chamam de importação de vírus, eles começaram a abrir o país inteiro, né? A última província que resolveu ser aberta foi a própria província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan. Hoje, tanto Wuhan quanto Hubei estão abertos, as pessoas que trabalham em outras províncias já saíram de lá, a quarentena de 14 dias normal, eu passei pela quarentena aqui também, só que hoje você, quer dizer, até antes de ontem, o país praticamente ele já estava meio que no que a gente chama de novo normal, porque o mundo não vai voltar a ser como era antes, né? Todo mundo ainda está usando máscara, existe uma preocupação muito grande em controle de temperatura, onde você foi, qualquer lugar, qualquer cidade que eu for aqui na China, eles escaneiam o meu WeChat e conseguem ver todo o meu histórico dos últimos 14 dias, em todos os lugares que eu já fui. E isso vai permanecer por muito tempo. Agora, a preocupação que começou na semana passada e se intensificou hoje é o que o governo chama da segunda onda. Todo mundo já está sabendo que está tendo alguns casos de coronavírus que não tem explicação, de pessoas que já pegaram, já se recuperaram, passa um tempo de 20 dias e os sintomas voltam a aparecer, mesmo você tendo contato com nenhuma pessoa do vírus. Aí você leva vários questionamentos, de, por exemplo, o vírus não ter sumido 100% do corpo, e a quantidade ser muito baixa para ser identificada pelos sistemas que nós temos hoje, e depois de uma baixa de proteção dos anticorpos ele volta a se manifestar, ou tem muita pessoa ainda assintomática, né, que eles não estão conseguindo identificar. Nós tivemos hoje 2 cidades na China que voltaram a ter o lockdown, e uma outra província que não é a província de Wuhan, que teve 2 médicos assintomáticos que passaram o vírus para uma pessoa, e essa pessoa foi para outra cidade, e por causa de uma pessoa, eles deram um lockdown numa área de 600 mil pessoas, que agora essas pessoas não podem sair de casa. É uma quarentena 100% geral que foi dada hoje. O governo já vinha prevendo que isso poderia acontecer, né, de a segunda onda. O governo acha que, caso venha uma segunda onda, vai ser para o final de abril, para começo de maio. Então, eles já estão começando a tomar algumas medidas que, tipo, você teve o relaxamento, está voltando a ter algumas medidas de anti-relaxamento. Então, nós tivemos nessa semana todos os parques públicos de Xangai voltaram a ser fechados. A gente estava com a previsão das aulas nas escolas, universidades, que é uma coisa muito boa para o nosso mercado. Assim como no Brasil as escolas elas aumentam o consumo do dianteiro, por exemplo, do boi, né? Aqui na China é a mesma coisa, porque as escolas fazem uma compra anual. Então você tinha as escolas paradas,
aí o governo falou que vai voltar às escolas, algumas escolas voltaram, aí o preço da proteína animal no mercado doméstico subiu, o governo começou a ficar preocupado com a segunda leva, mandou fechar algumas escolas, postergou novamente outras a ficarem fechadas. Você tem Pequim, que é a capital, até hoje não voltou nada lá, de questão de escola. E ainda muitos restaurantes fechados, com a previsão de abrir só para depois da segunda quinzena de abril. Então, nessa semana, que começou a segunda-feira com muito otimismo em relação ao mercado doméstico internamente, a gente está terminando aqui a quinta-feira, vamos iniciar a sexta-feira com um pouco de cautela, né? Porque o governo ele muda a política em 24 horas e a política ela sempre é um pouco extrema, mas é justamente esse extremismo que você consegue controlar o mais rápido possível. E aí, por último, que eu já peguei muito aí do seu tempo, eu quero saber como é que está a questão de produção de ração, né? Inclusive essa demanda aí por soja, por grãos, né? A gente vê que em Chicago, por exemplo, nos últimos 2 dias, houve uma queda muito brusca, exatamente porque a China foi ao mercado, pegou o que precisava e agora estacionou. O comportamento do mercado de grãos chinês, ele tende a continuar assim, a hora que precisa vai às compras, a hora que tem aí o seu abastecimento suprido, dá um tempo, vai continuar nesse controle também, assim como controla o preço aí das proteínas? Eu acredito que essa tática da China, né, de você comprar o que você precisa nesse momento, está ligado 100% à economia. Porque a economia chinesa sofreu muito, são danos financeiros muito profundos. A gente fala de um país com uma população muito grande, né? E você hoje você não pode dar margem ao erro, ainda mais que o mundo você não sabe até quando vai acontecer, né, o coronavírus. A China está com medo dele voltar. Então, para evitar ter um problema financeiro maior, tentar estabilizar a casinha, porque até agora você não consegue mensurar os danos financeiros que a China sofreu. A gente ainda precisa mais uns 15 dias do país tentando funcionar normal e as empresas começarem a calcular. Ainda vai ter empresa que vai fechar, ainda vai ter consumo que vai demorar a voltar. Então, acredito que é uma estratégia para você conseguir controlar, né, o cash flow, né, o fluxo de consumo, que o consumo aqui ainda não voltou ao normal, tá? O consumo, você vê os restaurantes ainda bem vazios, em muitas cidades, além do restaurante estar vazio, ainda tem um controle de, tipo, só pode sentar uma pessoa na mesa, só pode sentar 2 pessoas na mesa, e quem está indo para os restaurantes hoje é o público mais jovem, né? O público aí que tem 45 anos para cima está com medo de comer na rua ainda prefere comer em casa. E você comer em casa, primeiro, o chinês consome menos, né, comendo em casa, consome muita verdura e fruta, e não gasta dinheiro, né? Porque onde gera valor agregado é nos restaurantes. Então você tem um fluxo de caixa bem menor nesse momento. Mas eu acredito que a partir do momento que o mundo começa a melhorar um pouquinho, as incertezas sobre carregamentos, né, no Ocidente melhorem um pouquinho e a economia chinesa mostrar que dá para caminhar de novo, eu acredito que as compras vão aumentar naturalmente. Mas nesse primeiro momento, o fluxo de grãos para ração, até mesmo a produção de insumos, né? A gente depende muito dos insumos chineses, né? A gente importa muita coisa da China, principalmente insumos. A princípio, esses 2 setores estão funcionando normalmente. Estão funcionando normalmente. Eu acho que, na verdade, o problema agora é que as fábricas chinesas que fornecem os insumos, né, como você falou, elas precisam de venda. Né? As fábricas precisam de venda. E o governo ele sempre incentiva essas fábricas, porque elas vendendo, elas geram emprego. E agora o problema não está na fábrica da China, o problema está fora. Um país que está em quarentena, em lockdown, e um país que é muito forte economicamente, ele não vai continuar comprando. Então, você vai ter uma queda natural de importações da China, não por problema da fábrica, mas problema econômico. Então, por exemplo, quantas empresas do Brasil que são importadoras vão diminuir o apetite delas em importação? Acredito que muitas. O mercado não está funcionando bem.
Então, esse impacto de falta de compras expressivas do Ocidente pode sim gerar um impacto muito negativo nas empresas chinesas que precisam de venda. Aí vai piorar a economia, aí é um efeito cascata, né? Você piora a empresa, piora o emprego, fecha a fábrica, piora a economia, aí tudo vai começando a cair. E a economia chinesa caindo, infelizmente hoje, impacta em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Eu agradeço aqui ao Gabriel Montalvão de Freitas, conversando com a gente diretamente lá da China, trazendo aí informações preciosas para a gente tomar, né, auxiliar aqui o produtor rural brasileiro na tomada de decisões, principalmente quem tem aí relações comerciais com a China. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade, fico aí sempre à disposição que você, no momento que você precisar de mais informações. Sempre que a gente precisar agora, a gente tem aí um contato diretamente da China para conversar conosco aqui no site. Muito obrigado por isso. E você que está acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas, continue conosco. Lembre-se de sempre compartilhar os nossos materiais, os nossos conteúdos, as nossas entrevistas, as nossas notícias com seus colegas, para que todos os produtores sejam os mais bem informados do Brasil e do mundo. Eu vou continuar, então, com as minhas entrevistas especiais ao redor do mundo. Em breve você vai ver em Portugal como é que está a pressão. Também tem outros países aí em breve para você saber o que está acontecendo ao redor do mundo, para sempre tomar decisões mais assertivas e realmente diminuir as suas perdas financeiras. A informação nesse momento é essencial para a tomada de decisões. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço. Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em Destaque.